natureza. Guerra também reflete tendências na sociedade. A evolução para estratégias menos convencionais, sujas guerrilha, terrorismo espelha uma evolução similar na sociedade, na qual vale quase tudo. As estratégias que tiveram sucesso na guerra, sejam elas convencionais ou não, baseiam-se na psicologia atemporal, e grandes fracassos militares têm muito a nos ensinar sobre a estupidez humana e os limites da força em qualquer arena. O ideal estratégico na guerra ser extremamente racional e emocionalmente equilibrado, esforçando-se para vencer com o mínimo de derramamento de sangue e perda de recursos tem infinitas aplicações e relevância para nossas batalhas diárias. Inculcados com os valores de nossos tempos, muitos argumentaram que a guerra organizada é inerentemente bárbara, uma relíquia do passado violento do homem e algo a ser superado de uma vez por todas. Promover as artes da guerra em um ambiente social, essas pessoas dirão, é bloquear o progresso e encorajar o conflito e a dissensão. Já não existe o suficiente disso no mundo. Este argumento é muito sedutor, mas nem um pouco razoável. Sempre haverá, na sociedade e no mundo em geral, gente mais agressiva do que nós somos, que encontra um jeito de conseguir o que quer. Por bem ou por mal temos de estar vigilantes e saber como nos defender desses tipos. Não se promovem valores civilizados se somos obrigados a nos render aos ardilosos e fortes. Na verdade, o pacifismo diante desses lobos é fonte de intermináveis tragédias. Mahatma Gandhi, que elevou a não-violência ao posto de grande arma para mudanças sociais, teve um simples objetivo mais tarde em sua vida: livrar a Índia dos suzeranos britânicos que a haviam aleijado durante tantos séculos. Os britânicos eram governantes espertos. Gandhi compreendeu que, para a não-violência funcionar, ela precisava ser extremamente estratégica, exigindo muito pensar e planejar. Ele chegou ao ponto de chamar a não-violência de um novo modo de fazer guerra. Para promover qualquer valor, até a paz e o pacifismo, você deve estar disposto a lutar por ele e ter em mira resultados, não simplesmente o bom e confortável sentimento que a expressão dessas ideias poderia lhe trazer. No momento em que você visar a resultados, você está no reino da estratégia. Guerra e estratégia têm uma lógica inexorável: se você quer ou deseja alguma coisa, deve estar pronto e capaz de lutar por ela. Outros argumentaram que guerra e estratégia são basicamente questões que se referem a homens, particularmente aqueles que são agressivos e pertencem à elite de poder. O estudo de guerra e estratégia, dirão, é uma busca masculina, elitista e repressora, um meio para a perpetuação do poder. Esse argumento é um absurdo perigoso. No início, a estratégia realmente era domínio de uns poucos escolhidos: um general, sua equipe, o rei, um punhado de cortesãos. Soldados não aprendiam estratégia, porque isso não lhes serviria de nada no campo de batalha. Além disso, não era sensato armar os próprios soldados com um tipo de conhecimento prático que poderia ajudá-los a organizarem um motim ou rebelião. A era do colonialismo levou este princípio ainda mais longe: os povos indígenas das colônias europeias eram recrutados para os exércitos ocidentais e faziam grande parte do trabalho de polícia, mas mesmo aqueles que subiam de posto na hierarquia eram rigorosamente mantidos na ignorância da ciência da estratégia, que se considerava perigosa demais para que soubessem. Manter a estratégia e as artes da guerra como um ramo de conhecimento especializado é, na verdade, fazer o jogo das elites e dos poderes repressors, que gostam de dividir e conquistar. Se a estratégia é a arte de conseguir resultados, de colocar ideias em prática,
então ela deve ser divulgada amplamente, em especial entre aqueles que têm sido tradicionalmente mantidos em sua ignorância, inclusive as mulheres. Nas mitologias de quase todas as culturas, as grandes divindades eram femininas, entre elas Atena, da Grécia Antiga. A falta de interesse das mulheres por estratégia e guerra não é biológica, mas social e talvez política. Em vez de resistir à atração da estratégia e às virtudes da guerra racional ou imaginar que são indignas de você, é bem melhor enfrentar sua necessidade. Dominar a arte só tornará sua vida mais pacífica e produtiva a longo prazo, pois você saberá como fazer o jogo e vencer sem violência. Ignorá-la conduzirá a uma vida de confusões e derrotas sem fim. O que você verá a seguir são 6 ideais fundamentais que você deve ter como objetivo para se transformar em guerreiro estratégico no dia a dia. Antes de pular esse vídeo, só me responde uma pergunta. Você tem vontade de empreender no digital mesmo? Dia. Veja as coisas como elas são, e não com o colorido que suas emoções lhes dão. Na estratégia, você deve ver suas reações emocionais ao que acontece como uma espécie de doença que precisa ser curada. O medo o fará superestimar o inimigo e agir de uma forma muito defensiva. Ira e impaciência o levarão a atitudes precipitadas e que reduzirão suas opções. Excesso de confiança, particularmente como resultado de um sucesso, fará você ir longe demais. Amor e afeto o deixarão cego para as traiçoeiras manobras daqueles que aparentemente estão a seu lado. Mesmo as gradações mais sutis destas emoções podem colorir o modo como você vê os acontecimentos. O único remédio é ter consciência de que a atração das emoções é inevitável, notar quando ela está acontecendo e equilibrá-la. Quando você tiver sucesso, esteja ainda mais atento. Se estiver zangado, não faça nada. Com medo, saiba que vai exagerar os perigos que enfrenta. A guerra exige o máximo de realismo, ver as coisas como elas são. Quanto mais você puder limitar ou equilibrar suas reações emocionais, mais perto chegará deste ideal. Julgue as pessoas por suas ações. A genialidade da guerra é que não há eloquência ou falatório que possa explicar um fracasso no campo de batalha. Um general levou suas tropas à derrota, vidas foram desperdiçadas e é assim que a história o julgará. Você deve se empenhar para aplicar este padrão cruel em sua vida diária, julgando as pessoas pelos resultados de suas ações, pelos feitos que se podem ver e medir, pelas manobras que elas usaram para ganhar o poder. O que as pessoas dizem sobre si mesmas não importa, elas dirão qualquer coisa. Veja o que elas fizeram, feitos não mentem. Você também deve aplicar esta lógica a si mesmo. Ao examinar uma derrota, você deve identificar o que poderia ter feito diferente. A culpa de seus fracassos é de suas más estratégias, não do adversário desonesto. Você é responsável pelo que há de bom e de ruim em sua vida. Como corolário, olhe para tudo que as outras pessoas fazem como uma manobra estratégica, uma tentativa de vencer. As pessoas que o acusam de ser injusto, por exemplo, que tentam fazer você se sentir culpado, que falam de justiça e moral, estão tentando ganhar uma vantagem no tabuleiro de xadrez. Dependa das próprias armas. Em busca de sucesso na vida, as pessoas tendem a confiar em coisas que parecem simples e fáceis ou que já funcionaram. Isto poderia significar o acúmulo de riqueza, recursos, um grande número de aliados ou a tecnologia mais recente e a vantagem que ela traz. Isto é ser materialista e mecânico. Mas a verdadeira estratégia é psicológica, uma questão de inteligência, não de força material. Tudo na vida pode ser tirado de você e, geralmente, o será em algum momento.
Sua fortuna desaparece, a engenhoca mais recente de uma hora para outra fica ultrapassada, seus aliados o desertam. Mas se sua mente estiver armada com a arte da guerra, não há poder que possa tirá-la.